Boa noite, irmãos. É mais uma noite agradável receber o convite para nós estarmos aqui trabalhando um pouquinho por essa doutrina e falando também de Jesus, nosso amigo, nosso mestre, aquele que nos conduz. Então, na noite de hoje, nós vamos trabalhar com o tema pensamento e oração. E aí, em primeiro lugar, nós precisamos contextualizar. Hoje em dia nós vivemos e todos nós sabemos esse período de transição, aonde se fala tanto em reforma íntima. Todos nós falamos em reforma íntima, todos nós estudamos, acredito que aqui todos que frequentam também estudam nos grupos de estudos. Esses estudos servem para quê? Para que nós possamos provocar dentro de nós a nossa reforma íntima. E aí, a nossa reforma íntima, e que tal iniciarmos esta reforma pelos nossos pensamentos? Porque nós não paramos de pensar 24 horas por dia. Até quando nós estamos dormindo, o nosso cérebro continua, a nossa mente continua. E aí Allan Kardec, através do Livro dos Espíritos, através da Gênese, da codificação como um todo, ele vai falando em pensamento. Então, pensamento vem do Espírito, o Espírito pensa, tem a vontade, e ela se expressa, passa pelo nosso perispírito e chega ao nosso cérebro. E ali no nosso cérebro, então, nós exprimimos através de palavras, de atos, ou ele fica só no pensamento, como é a maioria das vezes. Então, se nós procurarmos os trabalhos de Joana de Ângeles, e nós temos aqui um livro da obra, Encontro com a Paz e a Saúde, do nosso saudoso Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, faz parte da série psicológica, esse aqui é o volume 14. E ali então, no primeiro capítulo, ela já inicia com a evolução do pensamento. Nós trazemos lá dos primórdios, né? Nós viemos construindo a nossa casa mental. E aí, quando nós falamos em casa mental, nós também temos que lembrar de André Luiz, dos 3 andares, né? Lá em Um Mundo Maior. Aquilo que já ficou no passado, né? Que formou a nossa personalidade e que nos tornou esta personalidade que somos atualmente, esquecendo muitas coisas que já passaram, estamos passando aqui no consciente para uma nova oportunidade de aprendizado. E aí, então, ali na casa mental, nós temos também o presente, as edificações, tudo que nós vamos fazer, realizar a partir dessa reencarnação. E o terceiro andar da casa mental, que é o quê? Aquela nossa conexão com o mundo espiritual, com o divino, que está também dentro de nós. E aí, então, voltando para Joana de Ângeles, porque são tantos os autores que a gente gostaria de citar muitos, né, nessa análise que nós estamos fazendo. E nós temos, então, a classificação do pensamento segundo Joana de Ângeles. Então, ela diz assim, que um deles, o pensamento automático. Todos nós temos esse pensamento automático, é aquele hábito estabelecido. Se eu vou cortar o pão, eu sei como é que eu corto o pão, né? Se eu vou abrir a torneira, eu nem penso. Se eu vou tomar um remédio, muitas vezes a gente toma e não lembra se tomou, né? Aquilo é tão automático que nós fazemos. Dirigir o carro conhecido, entra ali e sai, né? E alguns pensamentos que nós acumulamos nesta parte também, que é automática, que muitas vezes a gente pensa em fazer alguma coisa e logo vem aquela palavra ou aquela frase, não consigo. E aí a gente já coloca isso no automatismo, não consigo,
né? Eu vou querer tirar a carteira de motorista. Eu não vou conseguir com esse trânsito que está aí hoje em dia, etc e tal. E aí a gente vai colocando, não, eu quero fazer tal curso. Não, mas eu não consigo, eu não tenho inteligência para isso. Então, nós colocamos essa negação muitas vezes no automatismo. Uma segunda categoria são os pensamentos perturbadores, que nascem do medo, do ressentimento, da culpa, da inveja. E aí nós temos que fazer aqui, porque lembrem que nós iniciamos pela transição, nós queremos ir para um mundo de regeneração. Queremos, mas para que nós possamos habitar esse mundo de regeneração, nós precisamos ser e não tentar ou deixar para a próxima reencarnação. Somos os trabalhadores da última hora. Então, pensando nisso, quem sabe nós, a partir de agora, nós pensemos assim: quando eu pensar em medo ou quando eu pensar em ressentimento, quantos de nós guardam ressentimentos do passado? Ressentimentos do passado, e às vezes a gente vai lá no primeiro andar, lá no porão da casa mental, traz esse ressentimento, revive todo esse ressentimento, e aí a gente envolve todo o corpo com aquela sensação que vivenciou naquela situação em que viveu. Será que isso aí é bom? Que categoria de pensamento é esta? Quando nós pensamos, os nossos neurônios estão trabalhando ali quimicamente. E aí os neurotransmissores, eles passam de um neurônio para outro, vão abrindo estradinhas. Então, que estradinhas são essas que eu estou, que caminhos são esses que eu abro no meu cérebro, que eu permito, às vezes, estar vivendo coisas que já passaram, que eu não tenho como mudar, mas que eu posso, como o Chico diz, planejar um novo amanhã. Talvez de reconciliação, talvez de esquecimento, talvez de perdão. Aí cada um de nós vai saber o caminho que tem que seguir. A inveja. Aí nós olhamos para nós, eu não sou invejoso, não sou. Olha, vamos buscar lá dentro de nós, será que nós não somos? Será que às vezes nem é pelo material? Muitos de nós já passou a fase de olhar para o carro do vizinho e dizer, eu quero aquele carro, outros ainda estão nessa fase. Eu quero aquele carro porque eu tenho que trocar o meu carro porque fulano trocou, eu não posso continuar nesse, né? Ou então, pela família que o outro tem e que a pessoa se enxerga não tendo a mesma família que gostaria, que o outro até não tivesse, para passar pelas coisas que esta família A está passando. Então pensemos assim, às vezes, o marido da fulana é melhor, a esposa do fulano é melhor, olha os filhos daquela família, olha isso, olha aquilo, olha para a nossa família. Então, a inveja, ela implica em muitos aspectos da nossa vida, pela profissão, pelo fator econômico, enfim, cada um vai saber qual é o pedacinho de inveja que tem dentro de si. Pensamentos, aí saímos desta faixa, porque sabe que nós habitamos faixas vibratórias, né? Eu vivo na faixa vibratória que eu estou acessando. É como aquela regulaçãozinha que a gente faz no rádio ou na TV. Eu quero escutar esse canal, eu quero ver esse canal, eu quero escutar essa música. Eu estou escutando aquela música, mas eu posso mudar. Depende da minha vontade. E aí eu mudo o meu pensamento. E aí, se nós formos passar então para uma outra categoria, pensamentos edificantes. Pensamentos edificantes
Pensamentos de gratidão. Gratidão. Será que a gente lembra de agradecer pelos pais que nós tivemos, que nos deram a vida? Né? Muitas vezes eles até não foram como a gente gostaria que fossem, mas todos nós somos humanos, todos nós estamos aqui, somos imperfeitos. Né? Será que os nossos filhos, olhando para nós, diriam assim: será que eu estou agradecido ou não pelos pais que eu tenho? Será que eles também não gostariam que nós fôssemos diferentes? Pelo trabalho. Pensamento edificante no trabalho. Quem já leu Emmanuel, já viu que Emmanuel nos traz que quando nós estamos bem localizados no trabalho que nós executamos, que a gente faz aquilo com amor, aquilo é bom para a saúde, porque a gente levanta e vai para um lugar onde a gente gosta de estar com aquelas pessoas. Nem sempre todos serão maravilhosos, porque nós vivemos num mundo de provas e expiações. Então, mas o trabalho que nós fazemos, então o que Emmanuel diz? Ele traz para o lado da oração, que quando nós estamos edificando através do trabalho com um pensamento bom nas mais variadas profissões, exemplo, a professora que prepara uma aula com carinho para os seus alunos ou o professor, ela está orando, ela está em comunhão com pensamentos edificantes. E o que é a oração? A oração é nós nos conectarmos com Deus, é nós nos conectarmos com os bons espíritos, é nós pedirmos ou louvarmos ou agradecermos, mas se eu estiver trabalhando para o bem, eu estou orando, segundo Emmanuel. O engenheiro, quando constrói uma obra para um bem social, um padeiro, quando está fazendo o pão com amor para aquelas pessoas que vão tomar um café, que vão fazer um lanche. Então, vejam só, o trabalho, no decorrer daquele trabalho que nós estamos fazendo, nós podemos dedicar o nosso amor e estarmos sintonizados com o bem em oração. Vejam só que maravilha! E quantas... Isto é nós usarmos o nosso lado espiritual, porque nós somos espíritos, nós viemos com essa capacidade. Quando nós estamos conversando com uma pessoa, e aí a gente deixa de lado aqueles pensamentos perturbadores, colocar de lado a maledicência. Quando a gente escuta uma conversa, puxa vida, escutei essa conversa, estou louca para contar para outra pessoa. Mas o que Kardec diz lá no Livro dos Espíritos? Que nós não devemos divulgar o mal. Se aconteceu isso com alguém, que fique naquela situação. É uma prova que talvez aquela pessoa esteja passando, pertence a ela, por que nós vamos divulgar? Então, se nós nos policiarmos no nosso pensamento, imagine, é aí que está a nossa mudança. Porque nós vivemos 24 horas com o nosso pensamento. E aí, continuando. Quando nós trabalhamos com esses pensamentos edificantes, nós reorganizamos a nossa mente. Vejam só. Muitas vezes a gente vem cansado porque passa por várias situações que contradizem muitas vezes a nossa proposta de vida. Mas aí o que é inevitável isso, porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no homem de bem, ali nós temos o homem contemporâneo, nós temos que viver na sociedade. Nós temos que viver na sociedade assim como ela é. Então, muitas vezes viemos dessa sociedade um pouquinho cansado, porque estamos agindo com as diferenças, né? E aí chegamos então em nossa casa e quem sabe daí aquela questão, abro a porta do lar, né? E aí me liberto desses pensamentos, e aí passo a pensar
em coisas boas. Então estamos na categoria de pensamentos edificantes. Agora imaginem o pensamento. O pensamento sai do espírito. E como é que ele se propaga? Ele se propaga pelo fluido cósmico universal. E nós, lá na Gênesis, quando nós estudamos o capítulo 14, nós vimos a qualidade dos fluidos. E aí nós percebemos que nós temos os fluidos espirituais que nós emanamos. Então, o nosso pensamento, no momento que ele vai passar por esse fluido, o que acontece? Ele vai dar a qualidade àquele fluido espiritual. Então, nós percebemos que se nós tivermos bons pensamentos, a qualidade daquele fluido será boa. Mas imaginem aqueles pensamentos ruins. Que qualidade nós estamos colocando a esses fluidos? Imaginem a nossa casa mental. E quanto por cento eu penso de coisas boas e coisas ruins? Isto vai me dar a média da qualidade fluídica que eu vou ter em torno de mim. Então é preciso que nós nos vejamos como espíritos. E o nosso corpo recebe toda essa carga energética, célula a célula, oriunda do nosso cérebro e vai até todas as células do nosso organismo. E Joana de Ângeles nos diz que a qualidade dos nossos pensamentos pode determinar muitas vezes coisas ruins se for de má qualidade. Então, às vezes nós não... E com que nós nos associamos? Estamos ainda em pensamentos edificantes. Se nós estamos em pensamentos edificantes, pensando no bem, como neste momento que nós estamos aqui, a quem nós estamos associados? Aos bons espíritos. Aqueles espíritos que estão conosco para nos intuir, para nos fazer o bem, passando pelas cadeiras, retirando muitas vezes emanações fluídicas que nós já trazemos da rua, já limparam o ar aqui antes de nós entrarmos, prepararam essa reunião. Então vejam só, nós estamos em harmonia com esses fluidos. Agora imaginem se a gente sai daqui, esquece de tudo isso, chega em casa e temos aquelas discussões. O que acontece com as emanações fluídicas da nossa casa? Elas ficam impregnadas por pensamentos deletérios. E aí ao fluido que é o culpado, o fluido é neutro. Nós é que damos qualidade fluídica. Então Joana de Ângeles nos fala, se nós quisermos ter boa saúde, bons pensamentos. Higiene, levantamos, escovamos os dentes, tomamos nosso banho, enfim, colocamos uma roupa limpa. E a nossa mente, quando nós fazemos a nossa higiene mental? E aí as coisas não estão dando muito certas. Por quê? Preciso ir à casa espírita, mas preciso parar um pouquinho, meditar e pensar. Para que eu esteja em consonância com os bons espíritos, eu preciso ter bons pensamentos. Quem são as minhas companhias? Então, isto depende de cada um, é particular de cada um de nós. E aí? Aí chegamos à quarta categoria dos pensamentos elevados. Pensamentos elevados. Pensar em Deus, pensar em Jesus. Quando a gente vai fazer uma oração, a gente não diz, elevamos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, uma oração. E pensar no bem coletivo. Antes nós estávamos aqui e nós estávamos vendo a moça que fez, a nossa irmã, que fez as preces e irradiações, ela fez a oração pelo coletivo, pelo bem do coletivo. Então, esses são pensamentos elevados, que elevam o momento que nós estamos vivendo. Este momento que precedeu a palestra, ele então reuniu
os pensamentos de todos nós pelo um bem maior. Saiu daquele, muitas vezes, do egóico para pensar, então, nos outros. Aqueles que estão transitando, aqueles que estão chegando, aqueles que estão saindo do seu trabalho. Então, vejam só, esses são pensamentos elevados. E aí, então, vamos falar um pouquinho do trabalho. Quem é que conhece a obra O Cérebro Triuno, de Sérgio Lopes, Hervênia e Décio? Eu acho que os irmãos aqui da casa devem conhecer. Ela foi editada pela Fergs, aqui no Rio Grande do Sul, e faz parte da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul. Sérgio Lopes ali, ele faz um estudo sobre a caridade, faz um estudo sobre as leis morais e como é que ela aparece aqui no nosso cérebro. Então eu imagino Jesus, que não precisava de aparelho nenhum, né? Lá está relatado pela ressonância magnética, que pode observar as emanações do nosso cérebro. Mas eu imaginava Jesus assim, quando a gente vê que quando ele se reunia com todos aqueles apóstolos e aquelas pessoas, e ele olhava para a pessoa e ele conseguia conhecer até a primeira encarnação daquela pessoa e como ela estava naquele momento. E aí então, o que diz lá? Eles reuniram monges, reuniram freiras carmelitas, pessoas comuns, várias pessoas. E ali então eles pediram que durante o exame de ressonância magnética de um a um, cada um pensasse em coisas que levassem a ser caridoso, a se sentir caridoso, e que expressassem também oração. Vejam só, oração. E aí o que se iluminou, o que aparece lá na ressonância magnética? O córtex pré-frontal, iluminado. Aquela luzinha que vai aparecer lá na ressonância magnética e que André Luiz nos conta que quando há as reuniões mediúnicas, quando todos estão sentados em torno da mesa e que começam as orações, a concentração para a conexão com o mundo dos espíritos, nós aqui, né? Então, emanamos, aqueles que estão concentrados, emanam energia. Aqueles que estão mais ou menos concentrados, emanam menos energia. E tem alguns que estão participando ali da reunião, diz André Luiz lá, e os missionários, não emanam nada, porque eles estão pensando que depois que sair da reunião tem que ir no supermercado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Nós somos assim. Então, não foi diferente o resultado da ressonância magnética. Havia monges que não tinham essa emanação tão grande, outras pessoas comuns tinham uma emanação bem maior no córtex pré-frontal. E aí ele aborda a caridade, Sérgio Lopes, fazendo uma relação com as leis morais. Então ele estabelece ali a relação ser caridoso e fazer a caridade. Fazer a caridade, nós todos devemos fazer a caridade, só que há uma diferença. Fazer a caridade, eu vou pegar todas aquelas roupas minhas do guarda-roupa que não me servem mais e eu vou trazer aqui para a sociedade para ser doado. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a caridade. Aí eu encontro uma pessoa que me pede, por exemplo, um pacote de bolacha, uma coisa assim, eu vou lá no super, compro e dou àquela pessoa. Mas eu encontro uma pessoa na rua, conhecida de muito tempo, e eu estou apressada. E aí aquela pessoa para um pouquinho. Isso aconteceu também com Chico, né? E Emmanuel disse, para e conversa com ele. Ele disse, mas olha a hora. Ele disse, não olha a hora, para e conversa com ele. E aí aquela pessoa fala contigo, diz assim, eu estou tão chateada, aconteceu isso. E aí tu para, e aí tu conversa. E aí
tu ouve aquela pessoa. E daí tu tem um sentimento de empatia pelo que ela está passando. E tu aconselha. E o tempo passa rápido. E muitas vezes aquela pessoa poderia estar até com a vontade de terminar com a vida. Nós vemos tantos casos assim que não encontram ouvidos que possam ouvi-la no momento de necessidade. E aí tu parou e tu sentiu. E aí é ser caridoso. Ser caridoso porque tu tens empatia. Não que aquele que deu, ele fez a caridade. Mas talvez ele tenha feito. Nós todos necessitamos disciplinar isso aí, e aí Sérgio Lopes vai mais, e ele junta-se com o que Joana de Ângeles nos diz aqui. Interessante isso, né? Nós já estamos vendo a ciência se aproximando da religião e comprovando o que as nossas obras dizem. Aquela pessoa começa a formar a trilha, sabe aquela trilha mental? Ela se habitua a dar o que sobrou no guarda-roupa, ela se habitua a dar o pacotinho lá no supermercado, ela se habitua então a parar um pouquinho, ouvir, e formou-se a trilha da caridade com a compensação. Porque isso também apareceu na ressonância magnética. A compensação, a sensação de compensação por ter feito, por ter sentido a caridade. Então é diferente ser caridoso e estar no estágio ainda em fazer a caridade. Chico Xavier, ele era caridoso. E aí a gente começa a perceber o que é o mundo de regeneração. Para nós passarmos para esse próximo passo, nós precisamos nos tornar, sermos espíritos regenerados no egoísmo, na vaidade, em tantas outras coisas. E essas trilhas é que nós precisamos montar em nossa mente. E aí quando nós criamos a empatia e trocamos a vaidade por estar com as pessoas, por sentir-se bem em estar ali, então esta trilha está se consolidando. E esta mudança não se dá só no cérebro físico, mas essa mudança se faz no espírito. Então é para isso que nós estamos encarnados. Quando a gente vem lá daquele mundo que nós chamamos de erraticidade, a espera que nós temos para chegar aqui, reencarnar novamente, lá também nós estamos aprendendo, estamos evoluindo, estamos sob a lei do progresso. E aí temos a oportunidade que está ficando cada vez mais apertada devido a um grande número de espíritos que necessitam reencarnar. Então, nós viemos para cá e nós vamos pôr em prática aquilo que nós dissemos que somos lá. Lá é fácil. Lá é fácil, mas aqui é difícil, porque aqui nós esquecemos tudo o que fizemos. Uma experiência que nós fizemos foi em uma turma de estudos, a gente colocou assim, olha, vamos usar daqueles pensamentos que nós gostaríamos de modificar. Por exemplo, vamos começar pela maledicência, que é uma coisa comum, às vezes pelas coisas pequenininhas, né? E vamos então, quando no próximo encontro, a gente não precisa dizer o que foi, para ninguém ficar melindrado, mas vamos dizer, olha, eu me deparei com essa situação uma vez e evitei. Me deparei 2, 3, 4 vezes e evitei. E aí o que acontece? Nós acabamos de dizer que quando a gente vem do mundo espiritual, nasce e chega aqui, a gente esquece, né? Chegou na outra semana que nós nos encontramos e aí nós perguntamos, e aí, como é que foi? Como é que foi o quê? A maioria. Só um lembrava. E aí a gente lembra
daquele projeto reencarnatório que nós temos lá nos Missionários da Luz, que Manassés diz, né, que a gente não é um completista, que a gente chega às vezes com 20% do que foi planejado e às vezes a gente perde a reencarnação. E aí então eu digo agora, nessa semana nós nos reunimos de novo, nós vamos fazer a nossa segunda fase de reencarnatória, porque nós estamos aqui simulando uma reencarnação. Vamos ver se nessa semana a gente pensa e vamos ver quantas coisas nós podemos já disciplinar o nosso pensamento. E aí a gente está tornando isso na prática, para ver. Aí vamos ver na próxima se houve um pouquinho mais de adeptos. E alguns já me disseram, até quando me encontraram, disseram assim, olha, não consegui, eu ia até te ligar. Então, nós precisamos nos policiar. Nós mesmos, não precisa ter ninguém que nos policie. Somos nós os nossos policiais. O que nós queríamos trazer para o nosso lar? Nós, por acaso, nós trazemos para dentro da nossa casa alguma coisa muito ruim que nós encontramos na rua e nós colocamos dentro da nossa casa? Não fazemos isso. Nós queremos trazer para o nosso jardim flores, móveis que estejam organizados. Não é isso que nós queremos trazer? Agora, quando nós trazemos para dentro da nossa casa mental pensamentos ruins, ninguém vê, né? Só os espíritos com o qual nós passamos a conviver, os nossos irmãos. Então, o que acontece? E aí nós pensamos assim, não, mas isso assim, eu estou pensando isso, mas depois eu modifico. Eu sou assim. Síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, vou viver assim, vamos... Não é assim. Nós somos espíritos que podemos nos transformar e aproveitar essa encarnação que nós estamos tendo agora. Que maravilha, nós ainda temos tempo de nos modificar, aproveitar aquilo que somos. E a oração é aquilo que nos conecta com o ser maior. A oração é aquilo que nos transforma, é aquilo que nos aproxima dos bons espíritos. Então, se ela nos aproxima dos bons espíritos, olha a inspiração que nós vamos ter. Que inspiração maravilhosa que nós vamos ter. Se nós formos pensar um pouquinho, nós temos assim, que todo ato de oração pode ser um pensamento. Mas nem todo pensamento que nós temos é uma oração. Mas que nós possamos, daqui para frente, pensar nisso, tornar os nossos pensamentos uma oração. E aí nós começamos a nos modificar e nos preparar para esse mundo de regeneração. Porque se a gente perguntar assim, quem quer participar do mundo de regeneração? Todos nós vamos querer. Alguém vai querer ficar no mundo de provas e expiações? Ou sair daqui para um outro orbe, igual ou pior que o nosso, ainda em escala evolutiva? Porque Deus, Ele possibilita tudo isso para nós, para que nós possamos repetir as experiências, mas quem sabe nos adiantar. Somos responsáveis, então, pelos pensamentos que escolhemos alimentar. Essa é uma frase que nós não devemos esquecer. Quais são os pensamentos que nós alimentamos? E às vezes esses pensamentos, quando nós estamos alimentando, outros irmãos chegam para se alimentar juntamente conosco. E aí nós estamos compactuando. Somos responsáveis, diz Emmanuel. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. E que assim seja.